CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia também aos que nos acompanham de casa. Estamos retornando ao nosso estudo do Evangelho, que tivemos o domingo de carnaval aí no meio, que nós interrompemos, né? E, então, há 15 dias atrás, nós começamos o capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. Então, nós fizemos só o item 1 e 2. Hoje nós vamos dar uma pincelada no item 1 e 2, para a gente dar uma recordada, para a gente engrenar no restante do capítulo. Então, a gente vai ler o item 1 como página de abertura, e o item 1 ele fala nos caracteres da perfeição. Isso está no Evangelho de Mateus. Jesus falando: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecer a Ele por mais esse dia de vida, agradecer a Ele por ter nos enviado nosso irmão maior, Jesus, para nos trazer essa doutrina que nos acalenta, que nos instrui. Agradecer também a toda a coluna de espírito dessa casa, pela oportunidade, por abrir as portas e nos dar essa oportunidade de estudo e de trabalho nessa casa de amor. Agradecer a Jesus pelas instruções e pedir a Ele permissão para hoje reiniciarmos nossos estudos do Evangelho nessa manhã de domingo, e agradecer por tudo de bom que Ele nos traz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. O item 2, ele vai explicar esse finalzinho do item 1, quando ele diz assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí, no item 2, Kardec nos explica isso. Ele diz que nós não podemos levar essa frase, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, não podemos levar ao pé da letra. Porque se fosse dada a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a Ele. E isso é impossível, né? Mas ele diz: porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Como para nós, quando a gente lê pela primeira vez, a gente diz, perfeito igual a Deus, né? Ele então se limitou a apresentar um modelo, que era Deus, Jesus apresentando Deus como modelo, e dizer que nós nos esforçássemos para alcançá-lo. E aí esse capítulo é todo voltado para isso, para a gente se esforçar para alcançar a Deus. Por sua vez, Jesus apresentou um modelo para nós, que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Deus enviou como modelo Jesus, e Jesus aqui citou Deus como modelo. Então ele vem falando no parágrafo seguinte que nós vamos alcançar a perfeição relativa, porque absoluta só Deus. Então vamos alcançar a perfeição relativa. E ele diz assim, ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela, a caridade, traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Como nós estudamos lá no item 13, nós falamos sobre isso, né? Que a caridade é como se fosse o alicerce do edifício. Os andares são as virtudes, né? Conforme a gente vai conquistando virtudes, até chegar à cobertura, ao teto, que é o amor verdadeiro, né? O amor como queria Jesus, quando ele disse:
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o amor verdadeiro que está lá no telhado do edifício das conquistas das virtudes, né? Depois, mais adiante, ele diz que realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios, eles estão ligados ao egoísmo e ao orgulho, que o Livro dos Espíritos fala, que isso é uma chaga da humanidade, né? Nossos vícios são ligados ao egoísmo e ao orgulho. Mais adiante ele diz que o egoísmo e o orgulho, eles enfraquecem os elementos da verdadeira caridade. E aí nós lembramos da questão 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade, né? Então é benevolência, indulgência e perdão, né? Que muitos oradores usam isso e falam no BIP, para a gente não esquecer, que é benevolência, indulgência e o perdão, né? E aqui Kardec ainda acrescenta benevolência, e os elementos da verdadeira caridade, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento são dois sentimentos muito próximos, né? Que é a abnegação, é você sacrificar a sua personalidade para colocar o outro em primeiro lugar. É satisfazer o outro, trazer essa felicidade ao outro antes de se preocupar tanto com você mesmo. E o devotamento é a dedicação a alguma coisa, né? Até nós lembramos aqui dos médicos, enfermeiros, cientistas, farmacêuticos que fizeram a vacina do Covid. Foi um trabalho de devotamento, que foi um trabalho feito a toque de caixa, que muita gente não acreditou, mas se aconteceu foi porque Deus permitiu, né? E aí semana que vem já vou tomar minha vacina outra vez. Isso aí. Então é isso que ele está falando. E no finalzinho desse item 2, ele diz assim, no finalzinho do item 2, eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, ele lhes disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí a gente sempre pede que as pessoas vejam as questões 913, que ela é bem interessante. A 913 em diante é o que vai falar sobre egoísmo. A gente deve estudar sobre isso, né? Que ele fala assim, dentre os vícios, qual que se deve considerar como um vício radical? O egoísmo. E a 917, gente, a questão 917, ela é imperdível. Todo mundo que lê o Livro dos Espíritos tem que pegar a 917. Vocês anotem aí, porque é importante. Qual o meio de se destruir o egoísmo? E aí tem a resposta de Kardec, tem resposta de Fenelon, tem comentários de outros espíritos, mas esse comentário de Kardec, ele diz uma coisa enorme, quase duas folhas inteiras sobre isso, a resposta. Mas tem uma coisa que é muito interessante quando ele diz, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Se nós fôssemos educados desde pequeno, em casa, né? Quando pai e mãe ensinam a pedir desculpa, pedir licença, agradecer, respeitar os mais velhos, isso são ensinamentos que vai se levando de casa, né? Com quem, pai, mãe, ou de quem está educando aquela criança. E vai por aí afora até a educação moral, que também é uma coisa de família, que quando isso já é um princípio dentro da família, fica muito mais fácil do adolescente e do jovem seguir, e que a doutrina fortalece isso. Então a questão 917, ela é imperdível. E com relação a esse item 1 e 2, é o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, as questões da questão número 1 em diante, o capítulo 1, que ele fala que é Deus, que se deve entender por infinito, se pode dizer que Deus é o infinito. O capítulo 1 é interessante para a gente entender a questão da presença de Deus em nossas vidas. Então nós vamos ver agora o item 3, o homem de bem, que a Sandra vai ler para a gente. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal,
se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros o que desejava que os outros fizessem por ele. Então, esse parágrafo nos lembra também a questão 918 do Livro dos Espíritos e nos lembra a 919 e 919A, quando Santo Agostinho recomenda que à noite que a gente faça uma avaliação do que a gente fez durante o dia. E ele diz aqui, se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou uma lei de Deus, se não violou, se não praticou nenhum mal, se fez todo o bem que podia, porque a gente sempre pode fazer um bem, nem que seja ouvindo uma pessoa, né? Às vezes as pessoas nos procuram porque ela quer falar, ela precisa falar, não tem outra pessoa que lhe empreste os ouvidos. Então, todo o bem que podia, se desperdiçou alguma ocasião de ser útil, se não disse assim, agora não tem tempo para você não, tá? Depois eu falo com você. Desperdiçou o momento de ser útil, né? Era aquele momento que a pessoa precisava falar, né? Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tantas vezes a gente tem vontade, né, de conversar com alguém, mas alguém que nos acalme, que nos equilibre, né? Porque conversar com alguém que vai nos desequilibrar é facílimo. Estamos rodeados. Agora, alguém que nos equilibre, que nos acalme. A gente tem vontade de encontrar esse alguém, né? Fala, Úrsula. Oi? Tá esquisito isso. Vai ajeitar. Pode? Pode, Tiago? Pode. Eu queria fazer uma colocação, ver se tem coerência, né? A senhora está falando, pelo que está escrito aqui, que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades de praticar o bem. Isso. Né? E, às vezes, eu acho que... Isso é minha opinião, tá? Eu acho que o único momento que os espíritos nos perdoam quando a gente tem que abrir mão é quando a gente tem uma tarefa mediúnica que a gente tem horário aqui. Como assim? Às vezes a gente tem o evangelho no lar, que é no horário. Aqui a gente tem o trabalho, que é no horário. E às vezes acontecem imprevistos, a pessoa querer falar com você naquele horário, você tem que chegar e falar, olha, agora eu não posso, porque eu tenho que resolver um problema espiritual depois. Eu acho que o único momento que nós somos perdoados, né, de dizer não, é nesse momento que a gente tem uma obrigação com os espíritos. Isso. Né? A gente tem um trabalho, tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade de horário, tá certo. Mas aí o que você faz na volta? Não, aí você vai e procura a pessoa. Procura a pessoa. Você justifica, né, o motivo pelo Isso. qual você não poderá falar com ela, dar aquela atenção. E aí, vai partir dela, se ela vai querer esperar, se ela não vai querer esperar. Mas você procurou. Sim, você procurou. É só chegar e dizer, você desculpa, eu tenho um dever a cumprir. Então agora eu sou todo ouvidos, pode falar, né? É isso aí, essa volta que é importante. Então ele está falando, ele vai dizer o tempo todo o que é o homem de bem. Então ele vai dizer ali, o homem de bem, lê aí, Sandra. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se à sua vontade em todas as coisas. Porque Deus é Pai, é bom, é justo, é amoroso, Ele quer o melhor para nós. Por mais difícil que seja a situação que as pessoas estão passando, né? Essa situação que está acontecendo agora lá em São Paulo, ontem no nosso estudo, né, Luiz, ali, naquela salinha, né, Úrsula? Nós, com o Guilherme também, nós estávamos falando sobre isso. A pessoa que está passando por aquele sofrimento que estão passando agora lá em São Paulo, ela tem dificuldade para entender isso. Mas a pessoa que já entendeu, ela tem menos dificuldade. Ela vai chorar? Vai. Ela vai lamentar? Vai. Isso é normal. Isso é nosso. Chorar, se lamentar, questionar, vai. Mas ela vai enfrentar com menos dificuldade do que uma que não tem noção disso e que acha que o culpado é Deus e que está me castigando, né? Então, quando você vê na televisão, quando eles mostram uma panorâmica da situação,
você vê no meio de tudo derrubado, teve uma casa que ficou em pé. E aquela pessoa saiu dali e foi ajudar os outros. Quer dizer, ele foi beneficiado, porque a casa dele não foi derrubada com a enchente, mas ele saiu de casa, eu vi a reportagem sobre isso, e ele foi ajudar os vizinhos, porque ele viu a casa dos vizinhos caindo. Então, tudo são provas na vida da gente, né? É Deus dizendo assim, ó, sua casa está de pé. Então, não fique aí achando que você é merecedor, né? Que é o termo que as pessoas usam. Eu consegui porque eu sou merecedor. Não é bem assim, não. Agora você vai mostrar se você vai manter esse seu mérito, você ainda ajudar os companheiros, que nós vimos isso. É exatamente isso, são as oportunidades, né? É a oportunidade que surge. A oportunidade, ela sempre surge. É a sua vontade, o seu livre-arbítrio de escolher se você vai ou se você não vai. Né? Embora você tenha sido, entre aspas, beneficiado, isso vai te mover, vai fazer você se questionar por que a sua casa não caiu. Isso. E a partir daquilo, poxa, a minha não caiu, mas quantas caíram? Né? Eu posso servir. Eu vou ajudar. E é aquele ímpeto, né? Vem com aquela coisa de ser útil. Exatamente. Né? É isso aí. Isso mesmo. Estudamos sobre isso no Carnaval, né? Que os espíritos nos influenciam. Né? Vão ver o que ela vai fazer. Né? Então, os espíritos bons dizem, ó, levanta, vai lá e ajuda. Mas os imperfeitos dizem, não vai não. Aproveita que a tua casa não caiu, dorme, descansa, fica na sua. Né? E aí, se a gente já tiver uma melhorazinha na nossa evolução moral, a gente levanta e vai. Não é isso? Vamos lá. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele tem fé no futuro, como nós já estudamos no capítulo 3. Acreditamos em vida futura, sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que morreu, não acabou, continua. Então eu tenho fé no futuro, eu tenho que colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Que os bens temporais, o que eu tenho hoje, isso vai ficar tudo aqui, não é? Mas os bens espirituais é aquela bagagem que eu levo das coisas boas, que eu tenho que cada vez encher mais aquela mala. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. Sem se lamentar. A gente que é espírita sabe que nós vivemos num mundo de provas e expiações, então ninguém veio aqui para veranear, né? Nós viemos aqui para estudar, trabalhar e fazer a caridade, amar o próximo, tudo que nós estamos aprendendo. Então ele sabe que todas as dificuldades da vida, as dores, as decepções, era para eu mesma passar e ninguém passar no meu lugar. As minhas provas são minhas, né? A decepção eu tinha que passar. Então nós estudamos lá no capítulo 5 as causas anteriores das aflições, né? Olha como Kardec vem preparando o Evangelho para a gente entender parte por parte, né? Já estudamos as causas anteriores para quando eu tiver aqui um sofrimento, uma dor, uma doença, uma decepção, eu dizer, não sei o que eu andei fazendo, mas boa coisa não foi porque estou passando por isso, não é? O negócio é não fazer mais a coisa errada, é entrar no caminho certo. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, isso aí está ligado à questão 893 do Livro dos Espíritos, tá? Então, ele, pelo sentimento de caridade e de amor que ele já conquistou, sentimento de caridade e de amor ao próximo, que ele já conquistou, ele faz o bem pelo bem. É uma coisa até automática, né? A pessoa diz, está precisando? Vou lá. Nem pensa duas vezes, né? E não tem, sem esperança de retorno. Aqui ficou sem esperança, porque ele não espera mesmo, ele não está preocupado com o retorno. Ele faz o bem pelo bem, né? Ele retribui o mal com o bem. A pessoa, que nós comentamos ontem também, é a pessoa ouvir e calar. Você calar já é um bem que você está fazendo. Que muitas vezes o outro que fez o mal e você não retrucou, fica naquela, não retruca mais, o que aconteceu? Né? Melhorou muito. Né? Mas vai se achar que a gente é otário, é covarde, não foi mal. É problema de quem está achando. Mas eu sei que eu tenho que retribuir o mal com o bem. É isso?
Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. Olha só, e agora em diante a gente vai começar a ver uma série de conquistas, de virtudes, que às vezes a gente fala assim, que virtude que eu posso botar naquela mala de coisas boas? A gente fica meio difícil de achar, né? Benevolência, amor ao próximo, a gente fica assim, dificuldade de achar, de enumerar as virtudes que a gente pode ir conquistando, mas nós vamos ver agora. Então, esse item aqui que a Sandra leu, é sobre caridade, amor ao próximo, e é sobre altruísmo, né? Quando você pensa nos outros, antes de pensar em si, né? Quando você tem que ajudar alguém que está passando mal às 3 horas da manhã, e você diz assim, mas eu tenho que acordar às 6 porque eu tenho que trabalhar. Mas se a pessoa está passando mal às 3 horas da manhã, você tem que levantar e ir lá socorrer aquela pessoa, né? Que Deus vai lhe ajudar e você não vai ter sono o dia inteiro e vai trabalhar naturalmente. Que Deus nos ajuda sempre, né? Ele diz, é buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. É isso aí mesmo, né? E aí ele diz, olha, ele começa assim, encontra satisfação nos benefícios que distribui, tem uma satisfação enorme de estar ajudando ao próximo. Quem vem aqui aos sábados, né? Agora também tem os domingos, né? Que vem, que evangeliza, que trabalha, que vai para a cozinha, que faz a comida, que faz um pratinho para o pessoal comer. Quando vai para casa, fica assim, coisa boa, né? Hoje eu fui útil pra caramba. Olha que coisa boa que eu fiz. Então, é o que eu estou dizendo, encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Tudo isso são coisas boas que a gente faz sem esperar agradecimento, que às vezes até nem tem, né? Uma vez uma assistida, nem era aqui da nossa casa, era da outra casa, dizia assim, a comidinha hoje está ruim pra caramba, hein? Que alguma coisa tinha queimado lá, porque as panelas eram enormes. Então, de vez em quando, o feijãozinho queimava, o arroz queimava. E ela falou assim na frente de todo mundo. Aí foi interessante, porque todas riram, inclusive elas, acharam graça do que ela falou, que a comidinha hoje estava ruim, porque queimou. Estava o arroz quando queima fica o gosto forte, né? Mas ia jogar um panelão de arroz fora? Não, elas tiravam por cima, e não é assim que a gente faz na casa da gente? O arroz queima, você deixa aqui. Aliás, eu gosto um pouquinho de arroz queimado. Mas tem gente que nem posso servir para uma visita um arroz queimado, né? Mas assim, por cima, a gente ainda tira, que dá para quebrar um galho. Mas a gente sente o paladar. E a criatura reclamou. Então é isso que dá, mas isso é normal. Mas a gente entende a situação de uns e de outros, né? Vamos lá. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Olha só, o homem de bem, quer dizer, aquele que já tem uma grande quantidade de virtudes conquistadas, o homem de bem, ele é humano, ele é bom, ele é benevolente para todo mundo. A gente ainda não está, nós estamos quase chegando lá, mas ainda não somos muito assim, nós somos do bem, né? Nós somos nós somos do bem que o pessoal fala. Quero que fulano ali é do bem, nós somos do bem. Mas ainda não conquistamos isso tudo, mas nós estamos no caminho, né? Ele diz assim, sem distinção de raça nem de crenças. Tem se feito um trabalho grande com relação à distinção de raça, que é para ver se essa chaga vai cada vez mais diminuindo entre todos nós, que todos nós sabemos que nós viemos de uma mistura de raças, né? Brasileiro, então, não tem branco puro em lugar nenhum, não tem. E ele vê irmãos, e nem de crença, não podemos criticar a crença do outro. Se a pessoa acredita naquilo, mas ela é boa, ela é benevolente, ela é amiga, ela é agradável, por que eu vou criticar? Por que eu vou dizer, olha, sai da tua igreja, vem para o meu centro? Ela está bem na igreja dela, está fazendo bem,
Senão nós não íamos falar da irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá, nós não íamos falar desse pessoal, né? Porque não frequentaram o centro espírita. Então não podemos criticar as crianças, né? Porque ele vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aquele que não pensam como ele. Exatamente, é o que nós acabamos de falar. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com o seu orgulho ou o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. E aí a pessoa diz assim, pô, mas não merece a clemência do Senhor? A clemência é um perdão. Mas o Senhor sabe que está cada um no patamar. Ele sabe disso, né? O que Deus não fica contente é quando a gente estuda isso tudo, fala isso tudo e a gente faz tudo de errado que está dizendo aqui. Olha, a gente fere a suscetibilidade das pessoas, né, com o nosso orgulho, a gente não desiste da ideia de causar um sofrimento. Se sabe que aquilo que eu vou falar para o Tiago, ele vai ficar triste, ele vai sofrer, por que eu vou falar? Por que eu não guardo? Né? Há pessoas que não aguentam. Olha, eu vou falar um negócio, você não vai gostar muito não. Eu conheço uma pessoa que fala assim, eu vou falar um negócio a você, eu sei que você não vai gostar. Então, você sabe que eu não vou gostar, então não fala. Mas fala. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo que seja leve, mesmo que seja uma bobagem. Né? Dizer assim, olha, isso aí você não soube fazer muito bem feito não. Era melhor que não falasse, mas já que falou, a gente já tem o entendimento, então tá bem, então me ensina a fazer melhor. Mas ele sabe que tem gente que tem uma sensibilidade muito aflorada, então ela diz, se não achou que tá bom, vai comer em outro lugar, vai para outro lugar, não é? Né? Quando poderia evitá-la, ele falta ao dever do amor ao próximo. E vai merecer a clemência do Senhor desde o momento que ele reconheça que errou, que não devia ter falado, que não devia ter comentado, e aí ele não vai repetir mais aquele erro. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é o homem de bem. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de... O que é o rancor? É o ressentimento, né? É ficar lembrando que foi, que a fulana falou, hein? Né? Eu conheço uma pessoa que uma vez falou assim, em 1924, eu falei, não, eu não era nem nascida. Ela ia me contar, coitada, ela já desencarnou há muito tempo. Mas ela ia me contar um negócio que aconteceu em 1924 e eu comecei a rir. Ela falou, tá rindo que não é com você. Mas é porque ela é muito antiga, a coisa já era para ter esquecido. É isso aí, é o rancor, né? A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só lembra dos seus benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. Então ele diz aqui, olha, o homem de bem não tem ódio, rancor, desejo de vingança, e a exemplo de Jesus, que Deus nos mandou como exemplo, ele perdoa e esquece as ofensas, mas e só se lembra dos benefícios, porque ele sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. Está lá no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos, ou seja, aliás, é assim como nós perdoamos, está na mesma balança, no mesmo nível ali. Se eu perdoo, eu vou ser perdoada. Se eu não perdoo, Deus vai dizer, ainda tem muito que aprender. Não pode ser perdoado agora. Então isso aqui nos lembra o Pai Nosso. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Perfeito isso, né? Então eu tenho que entender que os meus semelhantes têm fraquezas, porque eu também ainda tenho as minhas. Eu tenho as minhas, né? E então eu necessito também de indulgência, né? Meu anjo de guarda, meus amigos espirituais, eu necessito da indulgência deles. Como necessito da indulgência do amigo que percebe que eu estou cometendo um erro, que eu ainda não aprendi aquilo. Então ele está dizendo isso, né? E se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
Aquela passagem lá da mulher adúltera, né? Que todo mundo se lembra, que ela ia ser apedrejada, os homens iam apedrejá-la, que ela foi pega em adultério, e levam ela até Jesus. E Jesus então pega uma varinha e começa a escrever na areia as virtudes, né? Que nós estamos vendo aqui. E aí o que aconteceu? Os homens olharam aquilo com aquela autoridade moral que o Cristo tinha, e não precisava falar nada. Ele só foi escrevendo, e eles foram vendo que eles não tinham nada daquilo que Jesus estava escrevendo. E eles foram saindo. Foram, e a mulher acabou ficando sozinha. Aí Jesus falou: vai, mas não peques mais. Porque nós não temos que estar... mas eu tenho que ter outra oportunidade. Eu errei porque eu não sabia. Mas agora você sabe? Sei. Então, vai, mas não peques mais. Não podemos ficar errando toda a vida. Como diz a nossa companheira Deusa Nogueira. Vamos parar de tentar. Vamos começar a fazer o que é certo, né? A pessoa diz assim, eu não sei, estou tentando. E fica tentando a vida inteira e não chega lá. E é isso que a gente tem que aprender. Então, isso, vai. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, olha só, quando ele não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, em colocar o defeito dos outros em evidência, o que ele está fazendo? Ele está sendo indulgente. E quando a gente vê o defeito do outro e coloca em evidência e conta para todo mundo, né? Eu digo assim, vocês não sabem da maior, você sabe o que a Carmen faz? Eu estou botando em evidência. Carmen, desculpa, tá, Carmen, você? É porque eu gosto do seu nome, por isso que eu falei. Eu estou sendo maledicente, que a gente muito corriqueiramente fala fofoqueira. Estou fazendo fofoca. É a maledicência. É você, chega uma pessoa e você rotula. Conheço essa pessoa de velhas datas, sabe o que ela já fez? Pá, e conta a história toda. De repente a pessoa melhorou, mudou, não é mais daquele jeito. Eu não tenho que ficar apresentando os defeitos daquela pessoa para uma pessoa que não conhece aquela. Quem sabe se ela não mudou a maneira de ser, não é? Então, cada um que descubra como é que é o seu próximo. Eu não tenho que ser maledicente. Ou seja, eu não tenho que falar mal do outro. Sei, vai, pode falar. Tá ligado? Isso. Acho que tem que dar um tapinha nele. Isso, ó, viu? Ele gosta de apanhar. Foi. Isso, tá. Eu acho... Hã? Ah, tá. Eu acho o seguinte, aqui na casa, a gente, não só na casa, né? Na vida, A gente tem sempre oportunidade. E eu vejo que em muitas situações que a gente é testado, né, a fazer a coisa certa, né, e às vezes a gente, até por medo de errar, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será? A gente se coloca numa posição de insegurança, e essa posição de insegurança muitas vezes é orgulho. Né? Sim, A gente tem tanto medo de errar que perde o medo da crítica. Exatamente, perde a oportunidade de fazer pelo medo de ser apontado, de ser criticado, né? E às vezes a gente com esse negócio, né? Muitas das vezes a gente está com uma pessoa, a gente está com uma pessoa que não tem muita afinidade, a gente olha para ela e dá aquele mal-estar, né? E às vezes eu percebo muito isso. A minha oportunidade de melhora é dar passe naquela pessoa, entendeu? Entendi. Aquela pessoa que eu fico assim, chega a me arrepiar. Quando vai na hora da distribuição do passe, a minha oportunidade de melhora eu caio exatamente naquela pessoa. E o que é o passe? É doação de amor, né? De amor. É você doar o que você tem de melhor. E muitas das vezes eu tenho que respirar, porque tem que ser de dentro. Então aí você pede ajuda, meu Deus, me ajuda, tira o meu melhor, né? E é muito interessante, porque vem aquela... Você estava pensando uma coisa ruim,
E naquele momento que você está sendo um instrumento, você é invadido de uma coisa boa. Muito boa. Por isso que a gente fala, Isso é vai muito começar o interessante. passe, a gente diz, é um trabalho de amor. Porque é um trabalho de amor que a gente está fazendo ali naquele momento, né? A doação dos fluidos, dos espíritos, através de nós, para aquela pessoa. Isso é interessante isso. Muito bom. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Não é aquilo que nós vimos na questão 909 do Livro dos Espíritos? Que você, à noite, você faz aquela avaliação. A gente, para fazer isso, é porque a gente está com vontade de se melhorar. Né? Está querendo cair em si e dizer, peraí, eu não sou perfeita, mas deixa eu ver em que eu estou errando muito, o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, estuda as suas próprias imperfeições. No parágrafo anterior, é aquela pessoa que estuda a imperfeição do outro. Aí ele é maledicente. Nesse aqui, eu estou estudando as minhas próprias imperfeições. Então, é o quê? É minha humildade. Né? Eu estou conquistando essa virtude da humildade, quando eu reconheço que eu tenho imperfeições. Por isso que eu levo um tempo me analisando. Né? Vamos lá. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa de outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Isso também. Isso é humildade e é sensatez. Não é? É sensatez. Você reconhecer que o outro tem virtudes, tem qualidade, que sabe mais do que você. Né? Isso é importante da gente levantar. Não se envaidece da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoal, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Estudamos isso no capítulo anterior, né? Sabe que tudo que nos é dado pode ser retirado. Estamos vendo muito acontecer isso, né? Então, não se envaidece nem das suas vantagens pessoais, quer dizer, sua posição social, não se envaidece da família que tem, da mulher que tem, do marido que tem, dos filhos que tem. Não tem que ter isso, né? Não se envaidece da sua fortuna. Eu tenho dinheiro, eu tenho, porque não sabe o que a gente está estudando aqui. É tudo empréstimo, que pode perder. Então, o que falta nessa pessoa que faz isso? Falta simplicidade. Mas quando ela não se envaidece, ela já tem a virtude da simplicidade, né? Vamos lá. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar mais prejudicial para si mesmo é o de utilizá-los para a satisfação das suas paixões. Das suas paixões. Então, se ele usa, mas não abusa, o dinheiro é para a gente usar. Lógico, mas não é para abusar. Né? Tem gente que eu tenho isso, eu quero ter mais, esquecendo que tem gente, às vezes, até bem próximo, que não tem nem o necessário. Então, ele usa, mas não abusa. Então, que virtude é essa? É a prudência. Né? A pessoa que é prudente, ela usa dentro do necessário para ela. Que ela tem direito ao bem-estar? Tem, claro que tem. Está lá no Livro dos Espíritos. Eu trabalho, então eu tenho direito a conquistar o meu bem-estar. Né? Muito melhor dormir no ar-condicionado do que dormir se abanando a noite inteira. Não é lógico? Agora, eu não posso ter ar-condicionado, mas eu tenho ventilador? Já é bom. E tem gente que nem isso tem. De vez em quando a Dilane bota pra gente no grupo, né? Gente, tem gente precisamos de 2, 3 ventiladores. A pessoa nem ventilador tem. Então ela precisa disso, né? Então quando ela usa, mas não abusa, é a prudência, né? E sabe também que o emprego que lhes pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é o de utilizá-lo para a sua satisfação de suas paixões. Então a pessoa diz, eu tenho paixão para ter um avião. O senhor tem dinheiro para comprar passagem, por que ela quer um avião? Mas nós estamos cansados de ver, né? Tem um monte de gente na televisão que veio no seu próprio avião. É uma paixão que teve. Agora, se fez isso, mas contribui para uma obra social, se contribui para uma criança que precisa estudar e não tem dinheiro de manter os estudos, um jovem que quer fazer um vestibular e não tem dinheiro, se ele, a par disso, que ele comprou um avião, mas ele tem uma obra boa, ele faz alguma coisa de bom, perfeito.
né? Talvez não precisasse chegar a ter um avião, mas tudo bem, cada um é responsável pelos seus atos, né? Se a ordem social, desculpa, se a ordem social colocou pessoas sob sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto perante Deus são iguais a ele. Usa sua autoridade para levantar o moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho, e evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa ainda. Qual é a qualidade dessa pessoa? Obrigada. É a integridade, né? Integridade moral, né? A ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, e elas tratam com bondade e benevolência perante Deus. O que é isso? Errou, chama no cantinho e vamos conversar. Isso é natural. É natural uma pessoa que está, um empregado, a pessoa que está trabalhando para você, seja na sua casa, seja em qualquer outro lugar. Você está chefiando alguma coisa, a não ser que seja um erro cometido pelo grupo todo. Aí a gente, né, Luiz, tem que fazer uma reunião, né, e mostrar o erro. Mas se é uma pessoa que está prejudicando o grupo todo e que está cometendo erro, a gente chama em particular e vai conversar com ela. Fala, Luiz. Acho que tem que dar um tapinha nele. Ele só funciona apanhando, Isso, pronto. Vi aqui na minha mente um exemplo positivo desse ponto do homem de bem, em que utiliza os bens que ele tem em favor do outro, porque é um empréstimo. Tem um artista negro americano, famosíssimo, chamado Denzel Washington. E isso é uma cultura americana, não nossa brasileira. Ele, todo ano, investe milhares de dólares em jovens negros americanos para entrar em Harvard. Harvard é a quinta universidade mais cara do planeta. E eles, assim como outros também fazem isso, aqui no Brasil não há essa cultura, lá há. E nessa matéria mostra um rapaz negro que se formou em Harvard e se encontrou com ele 8 anos depois. E falou: olha, eu sou fulano e você pagou a minha faculdade. Olha que fantástico. E ele, muito brincando, falou: então se agora que eu venho aqui para você me dar de volta o meu dinheiro. Brincou com ele. Mas essa conduta, né, de fazer o que Deus nos dá, dinheiro, muito dinheiro. Um artista de Hollywood ganha milhares e milhares de dólares por ano. De retribuir isso. É uma noção muito boa, né? Dar oportunidade àquele que não tem. Então essa noção do homem de bem, de que não pertence e que eu posso fazer o bem ao próximo, é muito boa, né? É muito importante, é muito séria, né? Muito boa. Isso aí. É sério mesmo. A gente aqui não tem ainda essa... Não. Nós não temos. Nós temos exemplos particulares, pequenos, né? Eu sei de exemplos particulares pequenos, mas assim, mas também a pessoa não tinha essa fortuna para ajudar uma pessoa. Mas desde que você ajude a um, se você não tem posse para ajudar muitos, mas se ajudar a um já é alguma coisa, né? Isso é uma questão cultural. O próprio Bill Gates. O Bill Gates Nós tínhamos, é que eu não estou lembrando o nome dele, mas nós tínhamos um industrial de São Paulo, Hermílio de Moraes, exatamente, que ele oferecia emprego, bateu na porta dele, ele, vamos lá, vamos trabalhar. Emprego, para você poder ter um salário e você ganhar o seu dinheiro dignamente, não era esmola. Vocês estão falando... Vai. O Chico não foi um homem de bem? Foi. Isso aí. Obrigado pela parte. Agora vai para a cozinha. A gente está
falando em relação à educação. Educação intelectual. Os incentivos em relação à educação intelectual. Aqui no Brasil existem muitos movimentos, muitas ONGs que se preocupam na questão do esporte. Tem esse incentivo em relação ao esporte, porque o esporte, ele liberta muito. Né? Porque dá noção de sociedade, dá noção de responsabilidade, resgata muito, tira muito jovem da criminalidade. Então, em relação a salvar alguém, né, a usar, beneficiar alguém, né, resgatar alguém, seus valores de como ser humano, né? Porque as pessoas estão muito marginalizadas nessas comunidades, esquecidas. Né? Quando você investe no esporte, você levanta a autoestima, você mostra que ele é capaz. E nessas comunidades, né, como Mangueira, que tem esses projetos enormes, descontam os atletas, resgatam, retiram do crime, e esses que foram resgatados se engajam para poder ajudar outras crianças, outros jovens. É um projeto também muito libertador. Existe, tem um projeto, o Zeca Pagodinho tem de música, né? Tem uma orquestrazinha lá formada por jovens. Aquele pianista que operou as mãos, o João Carlos, esqueci o nome dele. Ele tem a orquestra que ele formou de jovens carentes. Tem a arte também que ajuda, nada melhor do que a música, que o esporte, para levantar o moral da garotada, né? Isso é importante, Abessa. Muito bem lembrado de vocês aí. A pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los conscienciosamente. Isso. Aí está dizendo que no capítulo 17, do próprio 17 e 39, nós vamos estudar sobre isso. Quer dizer, porque no parágrafo anterior, nós falamos daquele que ocupa uma posição social acima, que está chefiando alguém. Quais são os deveres dele? Esse agora é da pessoa subordinada. E ela compreende os deveres da sua posição. Ela tem que compreender. Ela pode chegar um dia a ser chefe, mas hoje, por enquanto, ela ainda não é. Enquanto não é, ela tem que cumprir com os deveres da posição dela. Né? E quando é um homem de bem, tem escrúpulos em não cumprir conscienciosamente. Não é? Quando é um homem de bem que está numa posição subalterna, ele tem escrúpulo, ou seja, ele se entristece de não ter cumprido rigorosamente o que deveria ter feito, né? O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. Seus fossem respeitados. Que característica aí, que virtude? É a justiça, né? Ele respeita os seus semelhantes nos seus direitos, como desejaria que os seus fossem respeitados. Isso, nós temos uma infinidade de questões do Livro dos Espíritos sobre isso. Vai da 803 até 886. Muito bem, então vamos lá. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. É aquele que segue as leis divinas. Vocês gostaram desse acabamento? Vocês não ficaram assim um pouquinho decepcionados, não? Olha só, o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Então dá falta coisa pra caramba. Por isso que a nossa perfeição é relativa. Porque a gente diz assim, não, mas eu já tenho integridade, porque o parágrafo anterior era o companheirismo, né? Aí eu já sei, eu já tenho integridade, eu tenho companheirismo, eu já sou benevolente, eu já tenho simplicidade, eu já tenho prudência. Aí ele diz aqui, não está tudo enumerado, não mesmo, dá falta coisa dessa. Então, que a gente se esforce, está lá, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, nós vamos nos esforçar, né? Como está lá no item 4, que nós vamos estudar a semana que vem, que ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz.
Não é que porque seja espírita ficou perfeito, não. É se esforçando. E a gente sabe, né? Quando a gente ouve e não responde, é um esforço. Quando a gente sai do seu conforto para ajudar o outro que está precisando, é um esforço, né? Quando eu digo eu não vou mais dizer determinada palavra nessa situação, é um esforço. Então nós temos que ir nos esforçando para nos tornarmos um homem de bem. E foi bom a gente saber aqui no final que não somos realmente ainda o homem de bem como Jesus quer, mas estamos chegando lá. Hoje é dia 26, domingo que vem é dia 5, né? Então, no dia 5, a gente vai estudar os bons espíritas. Aí vamos ver. É o bom espírita que está no caminho de se transformar num homem de bem. Nós vamos parar por aqui porque esse item 4 também é uma maravilha para a gente ir parando e destrinchando isso aqui, mastigando bem devagarzinho, porque ele é muito bom. Ele vai falar da essência dos bons espíritos, né? Da maturidade do senso moral, que nós temos isso também no Livro dos Espíritos. Então a gente vai devagarzinho, que esse capítulo é assim, é para a gente ir estudando devagarzinho, juntamente com o Livro dos Espíritos, que é muito bom. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso estudo, espíritos queridos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, nós estamos muito agradecidos, Jesus, por estarmos aqui nesta manhã, estudando o Teu Evangelho, estudando as lições dadas pelo nosso mestre Allan Kardec, por todos os espíritos que compuseram aqui o nosso Evangelho. Isso nos faz um bem enorme e nos mostra como é bom, Senhor, a nossa primeira atitude do dia ser estudar o Teu Evangelho. Que possam, Senhor, esses ensinamentos que hoje aqui recordamos, as Tuas lições ficarem bem gravadas no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, mas também nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nossas ações. Que possamos fazer tudo, Senhor, que se fique a Teu contento. Que possamos fazer tudo para encontrarmos o caminho que nos conduz a Deus. Então, Jesus, com o nosso coração muito agradecido e pedindo sempre que abençoe o nosso SEAP, que abençoe esta casa que nos acolhe, sempre com muito amor e carinho, abençoando a todos nós aqui presentes, a todos os companheiros que nos ouvem de casa, a todos que estão ligados a essa doutrina maravilhosa e aqueles também que ainda aqui não chegaram, mas que vai chegar o momento de cada um. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa a todos nós, porque precisamos muito de Ti. Então, Jesus, é em Teu nome, e em nome desses espíritos queridos, amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.